História da aviação ouro e prata, Willy Eugênio Fleck, 1939. Foi um dia para não esquecer jamais. Naquele 1º de setembro de 1939, na pequena cidade de Criciúmal, no interior do Rio Grande do Sul, os irmãos gaúchos, Willy Eugênio Fleck e Raimundo Fleck, inauguraram seu novo negócio, uma empresa de transporte de passageiros e cargas chamada justamente Empresa Criciúmal. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, na Europa dos ascendentes de Willy, tropas da Wehrmacht da Alemanha de Adolf Hitler invadiram a Polônia. Começara a Segunda Guerra Mundial. Em Criciúmal, os 3 veículos que formavam a frota da nova empresa passaram a rodar. O principal deles era um caminhão de passageiros do ano 1939 da marca Ford. Isto mesmo, um caminhão de passageiros, assim denominado porque tinha ao mesmo tempo lugares para viajantes e também, na parte traseira, bom espaço para o transporte de cargas. Além desse exemplar híbrido, estranho, mas até certo ponto comum na região, havia 2 outros caminhões Ford, ano 1937, só para transporte de cargas. Distantes até mesmo dos ecos do conflito mundial, os 3 veículos da empresa Criciúmal transitavam constantemente entre as cidades de Ijuí e Três Passos e Santa Rosa. Sua primeira rota a funcionar com regularidade foi entre Criciúmal e Ijuí, por sinal, a segunda linha do Alto Uruguai a ser registrada junto ao Departamento Autônomo das Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul. A primeira linha registrada, por outra empresa, ligava Ijuí e Cruz Alta e utilizava uma jardineira e 3 caminhões usados principalmente no transporte de fumo produzido em larga escala na região de Cruz Alta. Quando a linha da Criciúmal começou a funcionar, no início de 1940, ainda nem existia transporte regulamentado. No mesmo ano, a empresa comprou o primeiro ônibus fechado de toda a região centro do estado de colonização recente e com uma economia que começava a deslanchar. Como ocorria em outras partes, o grande problema para a execução dos serviços eram as estradas. Com tempo seco, até que eram bem transitáveis, mas quando chovia, a terra vermelha transformava-se em barro e lama, quase invencíveis. Muitas vezes, os veículos lotados partiam de Criciúmal às 4 horas da manhã e por volta das 9, lá vinham os motoristas de volta para tomar café. Chegavam a pé enquanto os caminhões ou ônibus estavam atolados, depois de terem percorrido apenas 2 ou 3 quilômetros. No esforço para desencalhar os veículos, as cargas tinham de ser aliviadas, os passageiros desciam e ainda ajudavam a empurrar. Embora com algum atraso, os efeitos da Segunda Guerra Mundial acabaria chegando àquelas paragens. Entre as coisas que começaram a faltar estava a gasolina. Em condições normais, o combustível acondicionado em tambores era trazido de Porto Alegre, pois na época ainda não havia postos de abastecimento. De uma hora para outra, porém, os tambores já não chegavam e foi preciso apelar para a solução adotada na capital e nas cidades de maior porte. Numa oficina de Porto Alegre, um caminhão Ford 1942 da empresa Criciúmal foi adaptado para queimar carvão. O propelente assim obtido, o chamado gasogênio, permitiu garantir um precário, mas indispensável transporte de cargas e pessoas na região. Tantos anos depois, é difícil avaliar a importância dos serviços que eram prestados por essas nascentes empresas de transporte. Os motoristas, que quase sempre eram os donos do veículo, não se ocupavam apenas de guiar. Completada a viagem, até a cidade mais desenvolvida, onde o comércio era bem mais sortido, transformavam-se em grandes compradores, levando nos bolsos listas preparadas pelos comerciantes das pequenas localidades servidas pela empresa. Iam de loja em loja, sempre festejados pelos vendedores.
Comandavam pedidos, reuniam mercadorias, carregavam sacos, fardos, pacotes de fumo, farinha, farinha de milho, farinha de trigo, feijão, arroz, além de enxadas, foices, facões, correntes, selas de montaria, arreios, cortes de tecidos. Pelo caminho de volta, iam descarregando aquilo tudo, entregando aos comerciantes que tinham encomendado cada compra. Em setembro de 1993, o empresário Hugo Eugênio Fleck, filho de Willy Fleck, falou a Rubio Gomora da sua convicção de que nesse processo surgiu o termo encomenda, usado até hoje para designar objetos e produtos transportados pelas empresas de ônibus. Por volta de 1944 ou 1945, as próprias empresas de ônibus utilizavam um sistema preparando as listas de encomendas que deveriam ser trazidas pelos motoristas. Hugo Eugênio Fleck lembrou-se de que na região de Três Passos, onde havia morado ao tempo em que era uma cidade nova, recém-formada, os moradores se abasteciam em Ijuí. As listas de encomendas de remédios e mercadorias eram confiadas aos motoristas e na volta da viagem, os comerciantes ficavam esperando por eles no ponto de parada. Com o tempo, a Criciúmal passou a atender mais cidades e teve seu nome mudado para Empresa Pioneira. As ligações foram sendo estendidas a toda a região noroeste do Rio Grande do Sul. Em 1952, num grande passo, começou a fazer a primeira linha de Ijuí para Porto Alegre, ainda em estrada de terra. Às vezes, uma viagem demorava 2 ou 3 dias. Na verdade, nem frequências diárias havia. O ônibus saía e chegava quando possível, a depender das condições do tempo e da estrada. Mesmo assim, 6 anos depois, em 1958, a modernidade bateu à porta da Pioneira com os assim chamados ônibus de frente, no dizer local, nos quais o motor estava colocado ao lado do motorista. Até então, os coletivos feitos a partir de caminhões Ford, F8 e Chevrolet tinham o motor projetado, ou seja, fora do salão de passageiros, e por isso, durante muitos anos, foram conhecidos como pescoções. Quanto aos 9 carros, logo foram apelidados de gostosões. Também se diziam Puma, porque na lateral das carrocerias, produzidas pela Elisiário, aparecia escrita essa palavra. Bem mais confortáveis, esses ônibus representaram também o começo do fim da linha do tipo Pinga-Pinga, abreviando em algumas horas a longa viagem até Porto Alegre. À medida que a empresa foi expandindo seu raio de atuação no setor de passageiros, Willy Fleck entendeu que deveria enveredar também por outras atividades. Criou então algumas novas empresas, com ramificações nos ramos de indústria, comércio e agricultura. Percebeu ainda que para expandir-se de modo mais consciente no transporte de passageiros, deveria aproveitar eventuais oportunidades de compra de outras empresas. Foi assim que, em 1962, adquiriu a empresa Rainha da Fronteira. A Rainha cobria toda a fronteira na zona de Bagé e Livramento, mas estava abandonando alguns serviços devido à precariedade da operação. Acabou não conseguindo se manter e o controle foi assumido por Willy Fleck. Com isso, a empresa pioneira passou a atuar também na região da fronteira com o Uruguai. O novo passo estendeu-se pelos anos de 1970 a 1973, quando a empresa passou a fazer suas primeiras linhas para a Argentina. Essa nova vocação se fortaleceu nos anos seguintes e entre 1977 e 1978, ela também passou a fazer algumas ligações com o Uruguai. Na prática, foi o início das linhas internacionais da região sul do Rio Grande do Sul, que depois se revelaram de baixa demanda, sendo o maior movimento apenas no verão. E assim, a Pioneira tornou a concentrar-se no transporte regional,
basicamente no estado do Rio Grande do Sul, exatamente quando começava o que muitos empresários relembrariam como sendo a época de ouro da atividade, que durou aproximadamente de 1975 a 1988. A empresa registrou nesse período excepcional crescimento e desenvolvimento, firmando-se entre as principais organizações do transporte rodoviário de passageiros do Rio Grande do Sul. Dotado de forte carisma e capacidade de liderança, Willy Fleck não se limitava a comandar sua vitoriosa companhia. Desenvolvia um trabalho incansável de aglutinação do setor. Durante muitos anos, de 1964 a 1980, Willy Fleck foi presidente da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul. Seu filho Hugo Fleck contou que ele tinha uma relação muito boa com os políticos, dada a sua facilidade em estreitar contatos. Em 1989, a área de encomendas foi desmembrada da Ouro e Prata. O serviço havia crescido muito no interior do estado, e também em Santa Catarina e no Paraná, o que tornou necessário separar as atividades. Foi criada uma segunda sociedade anônima, integrada pelos mesmos acionistas. As atividades fora da área do transporte também tiveram incremento, principalmente no ramo da pecuária e da agropecuária, soja e boi, com a implantação de empreendimentos no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso. Uma empresa de armazenagem e outra de fertilizantes foram agregadas ao grupo. Willy Eugênio Fleck faleceu em 1989. O grupo Ouro e Prata passou a ser conduzido pelos seus filhos, Hugo Eugênio Fleck e Carlos Roberto Fleck. Dos primos, Sérgio e Jorge Fleck também assumiram cargos no grupo. Os demais cargos foram preenchidos por executivos profissionais. Na época em que Hugo Eugênio Fleck falou a Rubio Gomora, a Ouro e Prata apresentava os índices mais elevados de rentabilidade no ranking das empresas gaúchas. Sua frota na época oscilava de 190 a 210 ônibus e ela estava partindo para implementar um programa de renovação, com o objetivo de alcançar a idade média de 3 anos. Com a compra dos novos ônibus, esperava baixar ainda mais seus custos operacionais. Viagens por terra e água com a Ouro e Prata. Tá certo que esse aqui é o meu barquinho, né? Mas com a Ouro e Prata é um barcão, aliás, muito legal. Você já viajou com a Ouro e Prata também? Com os barcos? A empresa está na terra e na água. Sua história no transporte hidroviário começou no norte do Brasil, em 2006, onde os barcos da empresa navegavam por águas amazônicas, transportando mais de 240 mil pessoas por ano. No segmento hidroviário, o grupo também é responsável no Rio Grande do Sul pela travessia Porto Alegre-Guaíba, por meio dos catamarãs da empresa Katsu. Com a Ouro e Prata você pode também viajar para a Argentina, saindo de Santa Catarina. A ida às sextas-feiras e o retorno aos domingos. No site da empresa você confere mais informações. Além da Argentina, também o Uruguai. E para o Uruguai, a ida acontece aos domingos e o retorno às terças-feiras. Se você tem experiências de viagens com a Ouro e Prata ou já trabalhou na empresa em vários momentos ou a trabalha atualmente, não esqueça de deixar aqui o seu comentário também das suas experiências com a Ouro e Prata. Em qual momento você trabalhou ou trabalha na empresa, em qual setor? Viagens pela Ouro e Prata, quais modelos você se lembra de já ter viajado com ela? Deixa aqui seu comentário também, se inscreva no canal Rádio Ônibus, acione o sininho, deixa seu like e compartilhe esse vídeo. E em 2016, a Ouro e Prata adquire parte das ações da Unisul, que pertencia à Unitral de Erechim. 2020, pandemia.
E a Ouro e Prata foi a primeira a investir na tecnologia BioSafe da Marco Polo. E ela também lançou um ônibus com 2 corredores, bem diferente. Você já chegou a viajar nesse ônibus? Deixa seu comentário aqui de como foi a sua experiência e o que você acha desta configuração de 2 corredores dentro do ônibus. É bem interessante. Meus amigos, imagina viajar 4,4 mil quilômetros. É essa viagem que a Ouro e Prata oferece, saindo de Porto Alegre a Santarém, no Pará. Quem sabe um dia faremos essa experiência de viagem também. Você já fez? Como é que foi? Deixa aqui o seu comentário também. Deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. Boa viagem para você de Ouro e Prata agora, hein? Eu consultei o site da empresa e não encontrei essa viagem, que é longa, através aí do leito-cama. Eu acho que para viagens longas tem que ser leito-cama. Ela está oferecendo serviço semileito e o preço aproximadamente R$ 1.480. Você pode conferir no site também. Uma viagem longa, na minha opinião, tem que ser de leito-cama. Depois que você experimenta uma viagem de leito-cama, o semileito não é a mesma coisa. Atualmente, Luana Fleck é diretora da empresa, jovem empresária da terceira geração e atenta a inovações. Em 2018, a empresa recebeu o prêmio ANTP Abrat, foi considerada uma das 100 mais inovadoras no uso do TI. E você, já viajou com a Ouro e Prata? Quais as suas experiências de viagem? Deixa aqui o seu comentário, eu estou acompanhando cada comentário. Nem sempre eu consigo responder, mas estou curtindo e lendo os comentários no programa de rádio. De segunda, terça, quarta e quinta, das 8 às 10 da noite, tem o programa Giro de Notícias na Rádio Ônibus, no portal radioonibus.com. E eu estou lendo esses comentários, os mais legais, durante o programa de rádio. Acompanhe também ao vivo, de segunda a quinta-feira.